Graças a Deus, amados, boa noite. Mais uma vez estamos aqui gravando um vídeo, falando em nome do Ministério Morávico, mais uma vez. Estamos aqui para levar essa mensagem maravilhosa até a sua casa, para que seu coração seja repleto de alegria mais uma vez, porque a palavra do Senhor, ela transforma, ela liberta, nos exorta, mas sempre com amor, com mansidão. Ela sempre traz algo de maravilhoso para a nossa vida. E ela nos edifica muito, A palavra do Senhor é libertadora. Então nós vamos mais uma vez hoje estudarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E eu te peço em nome de Jesus Cristo que você tenha o seu coração aberto, mantenha seu coração aberto e seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus ela faz efeito, mas nós temos que querer que essa palavra faça efeito na nossa vida também. Não adianta de nada a gente ministrar e você se retrair, se você manter seu coração fechado, não quiser dar ouvido à voz do Espírito Santo. Ele infelizmente não vai fazer a obra porque o Espírito Santo ele não invade, na verdade, Ele trabalha com amor e quando a gente ama, a gente não invade o espaço de ninguém. E assim é Deus com a nossa vida. A gente tem que deixar Ele trabalhar na nossa vida para que realmente Ele trabalhe. Diferentemente do inimigo das nossas almas que é invasor. Mas o Espírito Santo não. Você tem que dar autonomia para Ele trabalhar na sua vida. Então eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje que fica lá no livro de Jó, capítulo 23, a partir do verso 1. Nós vamos estar falando um pouco sobre uma passagem a qual nos remete confiança para a nossa vida hoje. Uma confiança que Jó teve depositado toda em Deus e nós temos que ter também essa confiança. Um exemplo que Jó deixou para nós, que Deus usou Jó para deixar para nós também. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Para quem não conhece a passagem de Jó, é bom ler, é bom meditar nela porque é uma passagem tremenda na Bíblia, que nos traz muita esperança. Uma passagem que nos remete paciência, fé e principalmente muita confiança em Deus. Jó perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha. E em nenhum momento ele deixou de acreditar e confiar em Deus. Se formos ler um pouquinho antes, os próprios amigos acusaram Jó. E mesmo assim ele não deixou de seguir a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia, se você não abriu ainda, abra sua Bíblia em Jó, livro de Jó, capítulo 23, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Diante do exposto, Jó tomou a palavra e respondeu: Até o presente momento reclamo com revolta e amargura. Apesar dos meus gemidos, a mão dele pesa forte sobre minha vida. Ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Eu lhe apresentaria a minha causa e a minha boca estaria repleta de argumentos. Ouviria atentamente o que ele me responderia e avaliaria com cuidado tudo quanto me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Penso que não. Ele não me acusaria de nada. Ali o homem íntegro pleitearia com ele. Eu seria considerado inocente e sairia liberto da presença do meu juiz. Entretanto, se busco no Oriente, lá ele não está. Se parto para o Ocidente, tampouco o encontro. Quando ele está agindo no Norte, não o consigo enxergar. Quando suas ações ocorrem no Sul, nem a sombra dele é possível perceber. Todavia, ele conhece bem o caminho por onde passam os meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Os meus pés acompanharão as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me dele para lado nenhum. Jamais me apartei dos mandamentos de seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu próprio pão de cada dia. Contudo, ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja. Sendo assim, ele cumprirá o que está decidido a meu respeito e todos os demais planos que tem consigo. Por esse motivo, fico apavorado diante dele. Pensar em tudo isso me enche de temor. Deus fez o meu coração desfalecer de medo. O Todo-Poderoso causou-me grande pavor. Contudo, as provações não me fizeram calar, e as densas trevas que cobrem o meu rosto não puderam silenciar-me. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Uma palavra de refrigério para a nossa alma, Pai, uma palavra de confiança em Ti, Senhor. E eu te peço nesse momento, Pai, que essa mesma palavra, meu Pai,
repetida por Jó, Senhor, falada por Jó, Senhor Deus. Que ela possa chegar ao meu coração e ao coração das demais pessoas que estão vendo esse vídeo, Pai. E que essa palavra possa transformar na nossa vida, Pai. Transformar para cada vez ser mais parecido contigo, Pai. Para termos a confiança que Jó teve em Ti, Pai. Para termos a mesma esperança, meu Pai. Paizinho amado, obrigado por essa palavra, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra alcance os lares, meu Pai, e a vida das pessoas que estão nos assistindo, Pai. Eu falo mais uma vez, meu Pai, e te peço em nome de Jesus, alcance os corações dessas pessoas. Amém e amém, Jesus. Amém, meus amados. Então estamos aqui diante de uma situação que Jó estava passando de muita tristeza, de muita angústia. Jó estava sendo acusado, além de ter perdido tudo já. O seu amigo Elifaz chega para ele e diz que tudo que estava acontecendo com Jó é porque ele estava em meio ao pecado, que ele estava seguindo o caminho do iníquo, que tudo que estava acontecendo com Jó era culpa dele sim. E se a gente sabe hoje que não, porque a gente lê a palavra de Deus e ela está explícita para nós, para a gente poder estudar ela. Mas naquele tempo eles achavam que o que acontecia de errado com as pessoas era devido ao pecado delas. Só que se a gente for ler a passagem desde o início, desde o primeiro capítulo, a gente sabe que o que aconteceu com Jó foi devido a Satanás afrontar a Deus devido ao seu servo, servo fiel. Um servo ao qual tinha um coração conforme a vontade de Deus, na verdade. Era uma pessoa que não tinha o que apontar de erro nele. Então Satanás começa a dizer para Deus que era muito fácil ter a vida que Jó tinha, pois Deus dava tudo para ele. E Deus disse que Satanás pudesse fazer o que quisesse, mas que não tocasse na vida de Jó. Então ele perde seus filhos, ele perde sua esposa, ele perde seus bens todos, seus bens materiais. E por último, ele fica com a sua saúde muito debilitada ao ponto de se jogar na rua com cacos de telha e se coçar devido à lepra ser tão grande na sua vida. Mas mesmo assim Jó não desiste. Ele continua perseverando, continua buscando a Deus, ele continua confiando em Deus. E vamos ler a partir do verso 2. Depois de seu amigo Elifaz ter acusado Jó de várias coisas, de estar acontecendo tudo aquilo de ruim na vida de Jó devido ao pecado que ele estava cometendo, que na cabeça de Elifaz era assim. Jó estava cometendo pecado, quando acaba não era. Acho que se a gente for ler toda a palavra de Deus, Jó não tinha com que ser acusado. Mas para seus amigos, o que estava acontecendo com Jó era assim, motivo de ter pecado, e seria um grande pecado. E a partir do verso 2, ele, se explicando para seus amigos, ele diz assim, ó: até o presente momento, reclamo com revolta e amargura. Apesar dos meus gemidos, a mão dele pesa forte sobre minha vida. Então Jó estava sofrendo muito. E ele disse que por mais sofrimento que ele estava passando, a mão de Deus ainda pesava sobre a vida dele. Ele achava que Deus o estava castigando, mas ele não sabia o porquê disso. Ele queria entender o porquê, pois se ele era uma pessoa que andava nos caminhos do Senhor, se ele era uma pessoa que fazia tudo conforme a vontade do Senhor ou perto disso, o porquê que estava acontecendo coisas tão terríveis, ele achava que sim, que Deus estava pesando a mão sobre ele. Ele achava que talvez ele tivesse cometido algum erro, talvez ele tivesse se desviado em algum lugar e Deus pudesse estar pesando a mão sobre ele. Mas logo em seguida ele automaticamente, eu acho que ele se lembra que ele não fez nada de errado, e ele diz no verso 3, ele diz assim, ó: ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então eu me chegaria a seu tribunal, e eu lhe apresentaria a minha causa, e a minha boca estaria repleta de argumentos. Ele fala para os seus amigos que se ele descobrisse, se ele pudesse encontrar com Deus, se ele pudesse ter um momento face a face com o Pai, se ele pudesse encontrar o tribunal do Senhor, ele teria vários argumentos para dizer para Deus que ele não fez nada de errado. Ele teria como chegar para Deus e apresentar a sua causa para Deus. Naquela época, Jó não tinha o Espírito Santo e não tinha não tinha o Jesus Cristo para advogar por ele, diferentemente de nós hoje, que erramos, que pecamos, olhamos para o que não devemos olhar, falamos o que não devemos falar, pensamos o que não devemos pensar. Pecamos muito, muito mesmo. Mas temos um advogado, diferentemente de Jó, que ele mesmo tinha que se apresentar para Deus e se explicar para Deus. Naquela época não tinha nem, não posso afirmar para vocês, mas eu acho que não tinha nem sacerdote, porque foi uma época antes de Moisés. Se a gente for pegar a ordem cronológica da Bíblia, Jó é o primeiro livro da Bíblia.
E se passou antes da vinda de Moisés ser o libertador do povo de Israel, libertar o povo do Egito. Então Jó, ele tinha uma vida íntegra com Deus, mas toda vez que ele tinha algo para se apresentar para Deus, ele mesmo tinha que chegar para Deus e se apresentar, como é nós hoje, claro. Mas ele não tinha ninguém que pudesse chegar e dizer para Deus, como Satanás chegou acusando Jó a Deus. Hoje nós temos Jesus Cristo para nos advogar. Por todas as coisas erradas que fizemos aqui na terra, não que Satanás tenha acesso ao céu, ele não tem. Ele não tem mais acesso. Porque Deus é poderoso e o céu é para santo. O céu é somente para santo. Ele é um derrotado. Em nome de Jesus Cristo derrotou ele. Mas quando fizemos alguma coisa de errado, quando pecamos aqui na terra, quando passamos por momentos de dificuldade, que queremos muitas vezes desistir, nos afastar de Deus, nós temos um advogado perante ele, que é o Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à destra do Pai hoje. Tudo que fizemos aqui, que fizemos de errado, quando entristecemos o coração de Deus, Jesus, ele intercede por nós. Ele mostra as nossas causas para Deus. Mas Jó não tinha como fazer isso. Então ele tentou se explicar para os seus amigos que ele tinha vários argumentos para chegar para Deus e dizer que ele não tinha feito nada de errado. E no versículo 5 ele diz assim, eu ouviria atentamente o que ele me responderia e avaliaria com cuidado tudo quanto me dissesse. Então Jó disse para seus amigos que ele chegaria para Deus e teria vários argumentos para se expressar para Deus. Mas quando ele se expressasse para Deus, ele disse que ele iria ouvir atentamente o que Deus tinha para dizer para ele, para ver se realmente naquilo tudo que ele fosse apresentar para Deus, como é nós muitas vezes nas nossas orações, né? A gente se prostra aos pés de Jesus muitas das vezes, ora ao Pai, tentamos nos explicar, tentamos colocar as nossas causas diante de Jesus Cristo e tentamos nos fazer uma alta defesa mesmo quando não temos. E não esperamos nem Deus falar. E Jó ele disse que ele esperaria atentamente o que Deus falaria para ele. E ele ouviria atentamente a cada palavra para ver onde é que ele estava errando, se é que ele estava errando. E a partir do verso 6, ele vai e diz para os seus amigos assim, porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Pensam que não. Ele não me acusaria de nada. Jó, ele confiava tanto em Deus, ele conhecia tanto a Deus, que ele disse que tem certeza que Deus não contenderia com ele. Deus sendo poderoso, sendo soberano, tendo toda a razão do mundo, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Ele conhecia a Jó como ninguém, porque foi ele que criou a Jó. Então, mesmo a confiança que Jó tinha em Deus, ele também conhecia Deus, porque era uma pessoa que vivia os mandamentos de Deus. Mesmo antes de ser entregue os 10 mandamentos, Jó já vivia os mandamentos de Deus. Os mandamentos que Deus entregava no coração dele, ele vivia. Então ele disse que Deus não contenderia com ele, porque Deus não vai ficar contendendo com o ser humano. A vontade de Deus não foi feita para nós entendermos, sim para nós aceitarmos. Porque é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. É a vontade do Pai que tem que permanecer. Então Jó disse para seus amigos, porventura se eu me apresentasse para ele, será que ele contenderia comigo? Aí ele disse que, creio que não. Porque ele não teria nada para acusar Jó. Jó tinha tanta certeza, tanta confiança em Deus, que ele confiava automaticamente, ele confiava em si mesmo, de não ter feito nada errado. E muitas das vezes, a nossa desconfiança nas coisas de Deus nos fazem tropeçar, nos fazem cair, nos fazem com que as pessoas venham nos julgar, porque nós não confiamos em Deus. Talvez aquele momento ali que Jó estava com o coração mais triste, mais amargurado, como ele mesmo falou no versículo 2, onde ele disse que ele estava com o coração cheio de amargura, e mesmo assim a mão de Deus pesava sobre ele, como ele diz, ele mesmo relata. Talvez aquele momento de mais tristeza, quando o amigo começou a julgar ele, a criticar ele, a dizer que ele estava errado sim, ele poderia ter, como vamos usar um termo de hoje, entrado em depressão. E ter dito, realmente, eu pequei contra Deus, eu errei contra Deus, eu não mereço estar na presença do Senhor, eu vou largar tudo de mão e vou abandonar. Quantas das vezes você tem se sentido assim, e as pessoas chegam até você
ou até mim, e tentam nos desanimar, fazendo-nos desconfiarmos das coisas de Deus. Quem já nunca ouviu dizer assim, que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você serve que não te tem uma família boa? Que Deus é esse que você serve que o seu pai está doente, a sua mãe está enferma? Que Deus é esse que você serve que seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou sua mulher, ou seu irmão está desviado e não traz para a sua presença? Que Deus é esse que deixa as pessoas passarem fome? Que Deus é esse que deixa as pessoas adoecerem? Quem já nunca ouviu falar isso? Eu já ouvi muitas das vezes as pessoas perguntarem que Deus é esse que a gente serve, sim. E eu tenho a resposta para eles: esse Deus que a gente serve é o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que sabe de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, nosso Paizinho amado, o nosso querido e bom Salvador. Esse é o Deus. E naquele momento que começaram a plantar a dúvida no coração de Jó, ele poderia sim ter abandonado tudo e ter dado as costas para Deus, mas ele disse que não. Ele disse que não abandonaria Deus sem antes ter a certeza do que ele estava fazendo de errado, e ele não abandonou a Deus porque ele confiava em Deus. E nós temos que depositar em Deus essa mesma confiança que Jó teve. Se fosse intitular nesses versículos que nós lemos agora, até o 7, no versículo 7 ele diz assim, ali o homem íntegro pleitearia com ele, eu seria considerado inocente e sairia liberto da presença do meu juiz. Jó diz que ele se apresentaria sem medo nenhum na presença de Deus. E ali ele pleitearia com Deus, ele conversaria com Deus, ele se explicaria para Deus. Ele falaria tudo o que ele estava fazendo aqui na terra para Deus. E a certeza e a confiança dele era tanta de que ele não estava fazendo errado, e a confiança era tanta em Deus, do que ele sabia que Deus não estava julgando ele, nem pesando a mão sobre ele. A confiança de Jó era tanta sobre isso, que ele disse que ele sairia ileso, sairia sem culpa nenhuma da presença do juiz. E esse juiz a que ele se refere é Deus. Se a gente for botar um título, nesses 7 versículos seria: onde está Deus? Jó estava tão atordoado, tão preocupado, tão perplexo que as coisas estavam acontecendo com ele, que ele, em certo ponto, ele começou a botar a dúvida no coração até dos amigos, que ele perguntou: se vocês acham que isso tudo está acontecendo comigo, é culpa minha? Onde está o Deus que eu sirvo então? Jó, ele tinha muita confiança em Deus. Se nós formos ler toda a passagem de Deus, o final dela é lindo, é maravilhoso. É esplêndido a história de Jó, porque Deus restitui para ele tudo em dobro. Tudo bem mais do que ele tinha. Deus não esqueceu de Jó. Deus não esqueceu de mim e de você quando a gente passa pelas coisas mais dificultosas aqui na terra. Seja que nós tenhamos passado, seja em qualquer área da nossa vida. Até na área espiritual, tentaram afetar Jó e não deixou ser afetado. Porque ele tinha confiança em Deus. No verso 8, ele começa a dizer para os seus amigos assim, entretanto, se busco no Oriente, lá ele não está. Se parto para o Ocidente, tampouco o encontro. Quando ele está agindo no norte, quando ele está agindo no norte, não consigo enxergar. Quando suas ações ocorrem no sul, nem a sombra dele me é possível perceber. Todavia, ele conhece bem o caminho por onde passam meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Ele disse que se ele fosse olhar para o sul, para o norte, para o oriente, para o ocidente, ele não conseguia enxergar Deus. Ele não conseguia, ele quis dizer para os seus amigos que ele não conseguia ver Deus. Porém, Deus sabia onde Jó andava. Você pode muitas das vezes entrar no seu quarto, entrar na sua igreja, entrar onde você quiser que esteja e orar a Deus, e talvez você esteja pensando: mas eu não escuto a voz de Deus, eu não tenho visto Deus. Mas nunca se esqueça, por onde quer que você anda, Deus tem cuidado de você. Nunca deixe de confiar, de acreditar nisso. Porque você pode muitas das vezes não ver Deus fisicamente, mas você pode notar Ele numa palavra, num abraço, num beijo, num aperto de mão. Você pode notar Deus em todas as outras coisas. Mas mesmo se você
tiver com o coração amargurado, entristecido, muitas das vezes longe da presença do Senhor, nunca se esqueça que os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Para onde quer que andamos, para onde quer que caminhamos, os olhos do Senhor estão sobre nós. E Jó tinha tanta certeza, tanta convicção, que ele disse que ele não podia ver Deus, mas ele sabia que Deus tinha acompanhado cada passo dele. Cada passo que Jó deu, Deus tinha acompanhado. E ele disse que se ele fosse provado como ouro, ele passaria, se ele fosse provado, ele sairia puro como ouro refinado. O ouro, para chegar no processo de ouro mesmo, ele tem que passar pelo um fogo ardente, para tirar todas as impurezas e ficar puro, né, como diz ali. E ele disse que ele tem certeza que se ele passasse por essa prova, ele sairia puro como ouro refinado. Porque ele tinha certeza, convicção de que aquilo que Deus tinha prometido para ele, ele tinha tanta confiança das coisas que Deus tinha prometido para ele, que as acusações dos amigos não surtiam efeito sobre a vida dele. Quantas coisas Deus tinha prometido, talvez há 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás, ou 20 ou 30 anos atrás, não importa. E muitas das vezes as pessoas tentam dizer para você que não vai acontecer mais. Foi o que os amigos de Jó tentaram fazer com ele, dizer para ele desistir, ou para ele voltar a ter uma vida com Deus novamente, porque ele tinha se afastado de Deus. Quando acaba, Jó não tinha se afastado de Deus em nenhum momento. Jó, ele não desistiu. Jó, ele perseverou. Ele continuou orando. Ele continuou buscando em meio a todos os problemas que ele tinha enfrentado, a todas as dificuldades que ele estava passando. Jó, ele não se esqueceu de Deus. E Deus muito menos se esqueceu de Jó. Vamos ler a seguinte. Então ele diz: os meus pés acompanharam as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me dele para lado nenhum. Jamais me apartei dos mandamentos de seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu próprio pão de cada dia. Então Jó começa a dizer para os seus amigos: vocês estão dizendo que o que está acontecendo comigo, vocês estão me julgando que o que está acontecendo comigo é porque eu pequei, pois eu jamais me afastei dos caminhos do Senhor. Eu jamais fui para um lado esquerdo ou direito, eu sempre andei conforme a vontade de Deus, eu sempre segui os pés dele. Eu jamais abandonei os mandamentos de Deus. Eu dei mais valor à palavra dele, à palavra que sai da boca de Deus, ao próprio minha comida, ao próprio meu alimento. Então Jó disse que não tinha o que acusar ele. Jó não estava duvidando de Deus. Jó estava dizendo para os seus amigos que ele confiava assim nas coisas de Deus. Jó estava dizendo para os seus amigos que Deus não poderia estar fazendo nenhum mal para ele, porque jamais ele se afastou dos caminhos do Senhor. Jó, ele começa a apresentar a sua causa, a sua defesa, não para Deus, mas sim para os seus amigos. Porque ele sabia que o Deus que ele servia não era um Deus injusto, e sim um Deus justo, um Deus de amor, um Deus que por mais que tivesse feito muitas coisas erradas, jamais deixaria ele passar por aquilo, tudo que ele estava passando. Mas Deus tinha que provar para Satanás que Jó, sim, era um homem íntegro, um homem fiel a ele. Vamos continuar lendo? Então a palavra de Deus nos diz assim, no versículo 13, ele diz: contudo, Ele é o Todo-Poderoso. Não há nada mais lindo, mais maravilhoso, do que no meio da dificuldade, no meio da dúvida, as pessoas chegar para você, duvidando das coisas que Deus tem feito na sua vida, e você se humilhar perante o Senhor, não perante as pessoas, mas perante o Senhor, e dizer assim, ó, quem sou eu? Quem sou eu para indagar os preceitos de Deus? Quem sou eu para duvidar das coisas de Deus? Quem sou eu para querer entender as coisas de Deus? Pois como Jó falou, né? Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que faz, é Ele que desfaz. Foi Ele que criou a terra em 7 dias, o mundo, né? Em 6 dias, no 7º descansou. Foi Ele que desde o ventre da minha mãe me conhece pelo nome, me chama pelo nome. Foi Ele que te gerou. Foi Ele que criou todas as coisas que existem, que possamos desfrutar de alimento, do nosso ar que respiramos. O fôlego de vida foi Ele que nos deu. O universo foi Ele que criou. Quem somos nós para duvidar de um Deus tão poderoso? Quem somos nós para desconfiar das coisas tão maravilhosas que Deus tem feito? Quem somos nós para desconfiar e duvidar do sacrifício de Jesus Cristo? Que muitas das vezes as pessoas desconfiam.
Pois se Ele é o Todo-Poderoso, como disse Jó. Jó em momento nenhum, ele duvidou de Deus. Por isso que Jó foi abençoado, mais uma vez por Ele. Eu não estou aqui dizendo que você vai ser abençoado na vida financeira, em todas as áreas da sua vida, não é isso que eu quero falar para você hoje. O que eu quero dizer para mim e para você, que a palavra diz para mim e para você hoje, é que nós temos que ter confiança em Deus assim como Jó teve. Que nós temos que ter a confiança de que tudo que faz, tudo que acontece em nossas vidas, é a vontade permissiva de Deus, é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem que seja conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Então muitas das vezes a gente ora, né? A gente pede a Deus para Deus trabalhar em alguma área da nossa vida. Só que quando Deus começa a trabalhar, a nossa carne começa a gemer. Porque a Bíblia diz que a carne ela milita contra o espírito. Ou seja, tem uma guerra entre a carne e o espírito. Tudo que a carne quer, o espírito quer o contrário, na verdade. A carne quer as coisas no mundo, a carne quer as coisas mundanas, e o espírito quer as coisas de Deus. Então quando muita da gente ora para Deus nos transformar, e Deus começa a nos transformar e a gente ora mais uma vez para Deus, não, mas o Senhor está me doendo, então eu não quero, e pede a Deus para encerrar. Em outras palavras, né? Você não diz que não quer mais, não é isso. Mas você, vamos supor que tem alguma área de dificuldade na sua vida que você quer ser libertado, que você quer ser transformado por Deus. Então você começa a dizer, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Tira isso da minha vida. Então Deus começa a te limpar. Deus começa um processo de purificação na sua vida naquela área. Como fala a palavra de Deus lá em João, se eu não me lembro o capítulo, mas fala sobre a poda, né? Que Deus vai limpando, vai tirando tudo aquilo que não presta, para que a gente possa dar frutos. Então Deus vai limpando, Ele vai tirando aquilo que não agrada a Ele da nossa vida. Só que a poda dói, então quando começa a doer na nossa vida, a gente começa a pedir a Deus que Ele pegue mais leve. A gente começa a orar a Deus que Ele faça a nossa vontade, em outras palavras, e não mais a dele. Isso não é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é a gente saber que a gente é totalmente dependente dele. Esquecer as nossas ansiedades, esquecer o nosso medo, esquecer as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, e saber que há um Deus que a gente pode confiar em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Não somente uma. Jó, ele perdeu tudo. E ele não estava preocupado em receber tudo de volta, não. Ele estava preocupado, era com a vida dele com Deus, a intimidade dele com Deus, a confiança dele com Deus que não podia ser quebrada. Tocar em todas as áreas da vida de Jó, mas não tocar na intimidade dele com Deus. Não deixe que toque na sua intimidade com Deus. Não importa o que tem acontecido na sua vida. Não há nada maior, não pode ter nada maior do que a sua intimidade com Deus. Uma vez um certo irmão, eu estava conversando com ele tinha se desviado do caminho do Senhor, ele estava voltando para os caminhos do Senhor, ele voltou para os caminhos do Senhor. E nós estávamos conversando e eu disse para ele assim, creio que usado pelo Espírito Santo, eu disse para ele assim, por que as pessoas, quando estão na igreja, quando estão na presença de Deus, qualquer coisa que acontece na sua vida, seja no casamento, seja com um amigo, seja com um irmão da igreja, ou seja até com a liderança da igreja, vamos dizer assim, elas se entristecem e saem não da igreja, elas saem da presença de Jesus Cristo. Que culpa tem Jesus Cristo de muitas das vezes eu brigar com um filho meu, de eu brigar com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa? Que culpa tem Jesus Cristo de eu me entristecer com a minha liderança? Que culpa tem Jesus Cristo de eu me entristecer com um irmão, com uma irmã dentro da igreja? Que culpa tem Jesus Cristo de eu ser uma pessoa frustrada no meu serviço? Que culpa tem Jesus Cristo de às vezes eu encontrar diferença dentro do meu trabalho? E por tão pouco a gente abandona Jesus Cristo. Que culpa tem Ele nessa história? Que culpa tem Deus nessa história toda? Sendo que a única coisa que Jesus Cristo fez por nós foi entregar a sua vida por nós. Ele não fez mal nenhum, tudo que Jesus fez por nós, a única não, que Ele fez muito mais do que isso.
Ele nos aproximou de Deus, Ele nos deu uma nova vida, uma nova chance. Ele nos deu uma nova esperança. Mas o que eu quero dizer é que Jesus não fez nada de errado até agora e nunca vai fazer nada de errado por nós. E muitas das vezes a gente larga Jesus Cristo, então a gente não confia nele. Muitas das vezes a gente deposita a nossa confiança no homem. Muitas das vezes a gente deposita a confiança no dinheiro. Muitas das vezes a gente deposita a nossa confiança no nosso emprego, no nosso trabalho. Esquece de confiar em Deus e em Jesus Cristo. Esquece de olhar para Ele. Você imagina só se eu brigar com alguém na rua, tá repreendido em nome de Jesus Cristo, porque nós não devemos fazer isso. Mas se eu me entristecer com alguém, vamos mudar a palavra, mas se eu me entristecer com alguém na rua e chegar em casa e pegar as minhas coisas para minha esposa, eu estou indo embora. O que vai passar na cabeça dela? Mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não sei porque eu estou mudando a palavra, mas eu vou nessa direção. E assim é Jesus Cristo com nossa vida, amados. Muitas das vezes nos entristecemos dentro de casa, em outros lugares, e dizemos, mas eu não vou mais para a igreja, eu vou abandonar, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de ninguém, eu não quero saber de nada. E Jesus olha lá do céu para nós e diz, mas o que eu tenho a ver com isso, filho? O que eu te fiz para te fazer isso comigo? O porquê que estás dando as costas para mim? Tudo que eu fiz foi te dar do melhor, do bom e do melhor. Tudo que eu fiz foi dar a minha vida por ti. Tudo que eu fiz foi dar amor por ti. Tudo que eu fiz foi te aproximar ao Pai novamente. O que Jesus irá entender? E muitas das vezes demos as costas para Jesus por nada, amados. Isso é falta de confiança no Pai. É não confiar do que Jesus tem do bom e do melhor para nós. Não somente aqui nessa terra, mas principalmente lá na eternidade. Vamos continuar, amém? Então eu parei no 13, né? No 14 ele diz assim, sendo assim, ele cumprirá o que está decidido, a meu respeito e todos os demais planos que tem consigo. Então ele diz que, se Deus é todo poderoso, Deus pode cumprir todas as coisas que tem para fazer na nossa vida. Ele começa dizendo que, sendo assim, ele cumprirá o que ele está decidido a meu respeito. Então, Jó começa a dizer que não adiantava nada ele brigar com Deus. Porque Deus é todo poderoso. Como é que ele não ia ter confiança numa pessoa que tem todo o poder, uma pessoa que me criou, que te gerou? Como é que eu não vou ter confiança nela? Como é que eu não vou confiar em alguém que deu seu filho por mim? Então Jó começa a dizer para os seus amigos, ele é todo poderoso. Como é que eu não vou confiar nele, pois se ele pode fazer o que bem entende comigo? Não que eles fossem um objeto na mão de Deus, mas não, ele sabia que ele podia ser muito grandemente usado por Deus. E Jó começa a dizer que todos os planos que Deus tinha feito na vida dele, ele poderia continuar fazendo. Porque ele é todo poderoso. Deus é todo poderoso. E no verso 15 ele diz, e por esse motivo fica apavorado diante dele. Pensar em tudo isso me enche de temor. Deus fez o meu coração desfalecer de medo. O Todo-Poderoso causou-me grande pavor. Aí o verso 17 ele fecha com chave de ouro, porque ele diz assim, ó, contudo, as provações não me fizeram calar, e as densas trevas que cobrem o meu rosto não puderam silenciar-me. Contudo, as provações não me fizeram calar, e as densas trevas que cobrem o meu rosto não puderam silenciar-me. Jó está dizendo que por todas as dificuldades que ele enfrentou, por tudo que ele passou, por tudo que ele estava passando, as provações não fizeram calar ele. Mesmo assim ele continuou tendo uma vida com Deus. Mesmo assim ele continuou buscando a presença de Deus. Mesmo assim ele continuou entregando a sua vida para Deus. Mesmo assim ele continuou confiando em Deus. E ele diz que nem as densas trevas que ele achava que estavam cobertas diante de Deus mais uma vez, puderam silenciar de ele buscar a presença do Senhor. Como está a sua vida hoje? O que tem te impedido de chegar na presença de Deus? O que tem te acusado? O que tem tirado a confiança? O que tem tirado a sua confiança em Deus? Não deixe que o inimigo coloque seta em sua mente. Não deixe que o inimigo trabalhe na área que ele mais quer na sua vida.
que te afastaram do Senhor. A palavra diz, a própria palavra de Jesus Cristo, que o inimigo de nossas almas ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer nos matar, ele quer nos roubar, ele quer destruir, ele quer matar a nossa vida espiritual, ele quer roubar a nossa vida espiritual, ele quer destruir a nossa vida espiritual com Deus. Essa vida aqui nessa terra, amado, um dia vai passar. Tudo isso vai passar. Em quem temos confiado? Em quem temos preparado a nossa vida? Para quem é? Essa mensagem de Jó ela nos traz um exemplo de confiança, porque Jó ele estava passando por todas as dificuldades. Poderia estar até surgir dúvidas no coração dele. E no momento que ele estava com mais dificuldade, com mais tristeza, que ele precisava de alguém que desse um up na vida dele, que trouxesse ele de volta. Não que ele estivesse afastado do Senhor e que ele não se afastou, mas que desse um apoio para ele. Não, vamos lá, porque Deus vai te ajudar, porque Deus ele é poderoso, porque Deus é santo, porque Deus é fiel, porque Deus é justo. Eles começaram a tentar achar um erro na vida de Jó. E muitas das vezes a gente faz isso com alguns irmãos, amados. Com algumas pessoas, não só irmãos, com algumas pessoas. As pessoas querem se levantar, querem se erguer na presença do Senhor, ou querem entregar sua vida para Jesus Cristo, e a gente só vê defeito, só vê culpa, só vê julgo na vida das pessoas. Enquanto Jesus olha para elas e está chamando elas para perto dele. Vem, filho, você pode confiar em mim. Vem, filha, aqui você vai encontrar guarida. Vem, filha, aqui você encontrará descanso. Aqui você pode confiar em mim em todas as áreas da sua vida, porque eu vou cuidar de você. Lá em Provérbios 3, capítulo 5, a palavra de Deus diz assim, uma palavra muito conhecida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Guarde essa palavra no seu coração. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Confiar no Senhor de todo o coração e não fique se apoiando nas coisas que você quer entender ou que você acha que entende. A vontade de Deus ela tem que permanecer na nossa vida. A confiança em Deus tem que permanecer na nossa vida. A esperança em Jesus Cristo tem que permanecer na nossa vida. Na passagem de Pedro, quando Pedro ele afunda na água, o que Jesus diz para ele? Pedro ele olha, vê um homem sobre o mar, ele acha que é um fantasma, eles acham que é um fantasma, e Pedro diz, Senhor, se és tu, deixa eu me ir até ti. E Jesus diz, venha. E Pedro começa a caminhar sobre o mar devagarinho, vai indo até Jesus Cristo. Só que chega um certo momento que ele para de olhar para Jesus Cristo. Ele começa a olhar para as dificuldades do lado, o mar revolto, o vento, a tempestade. E ele naufraga, ele vai a pique ao fundo. E ele diz, salva-me, Senhor, e estende a mão para Jesus Cristo, e Jesus Cristo dá a mão para ele. E diz para ele assim, por que duvidastes? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Dúvida nunca vem de Deus, amados. Quando começamos a olhar para as dificuldades da nossa vida, quando começamos a olhar para as tempestades da nossa vida, quando começamos a olhar para o vento contra, para as altas ondas, e não olhamos mais para o Senhor, nós vamos afundar. Se nos arrependemos, como Pedro fez, e estendemos a mão e pedimos socorro para o Senhor, Ele vai nos salvar. Mas é tão gratificante você chegar ao Senhor sem passar por isso. Você confiar plenamente no Senhor e dizer, Senhor, a minha vida é tua. Tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu faço na minha vida, eu deposito a confiança em Ti. Não irá faltar nada conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Não conforme a sua vontade. Jó em nenhum momento ele pediu para Deus fazer a vontade dele. Jó em nenhum momento ele disse que queria que fosse feita a sua vontade, mas ele estava buscando a presença de Deus, esperando o que Deus iria fazer com ele. Muitas das vezes oramos e não esperamos no Senhor. Muitas das vezes oramos e não confiamos no Senhor. Mas essa noite, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, ore comigo, com seu coração aberto, converse com Jesus Cristo,
você não entregou sua vida para Ele, busque Ele nesse momento, incessantemente. Converse com Ele. Orar a Jesus Cristo, orar a Deus, é você conversar, contar tudo da sua vida para Ele. Jesus Cristo, Ele está a todo instante com os ouvidos abertos, atento a nos ouvir. O Espírito Santo, Ele está a toda hora, a todo instante nos consolando e levando a nossa oração ao Senhor. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor e tem anjos que sobem e descem levando a nossa oração também. Então eu convido você nesse momento agora, fecha seus olhos, a entregar, a depositar toda a sua confiança no Senhor, em todas as suas áreas. Não diga mais para Jesus assim, até aqui o Senhor pode mexer ali, não, aqui é comigo, Senhor. Deixe Jesus trabalhar em todas as suas áreas e confie verdadeiramente. Não é confiar até certo ponto, é confiar totalmente em Jesus Cristo. Confiamos tanto em pessoas, não confiamos? Às vezes pessoas que não merecem vamos dizer que nem 10% de confiança, mas a gente confia que ela pode melhorar. A gente confia que Jesus pode mudar a vida dela e muitas das vezes desconfiamos do poder de Deus, muitas vezes desconfiamos do que Deus pode fazer na nossa vida. Mas a partir dessa noite eu convido você a confiar plenamente em Deus, a entregar, depositar toda a sua confiança no Senhor. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Essa palavra eu tenho certeza, meu Pai, que chegou aos corações, Pai. E eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que ela venha, meu Pai, surtir efeito na vida das pessoas. Que tudo foi ministrado essa noite, meu Pai. A Bíblia diz que a Tua palavra ela não volta vazia. Se eu falei alguma coisa que não te agradou, meu Pai, então eu peço que as pessoas nem guardem, Senhor, mas que elas guardem aquilo que foi ministrado conforme a Tua vontade, Pai. Conforme o Teu querer, Senhor Deus. Mas que o Senhor venha fazer a Tua vontade sobre a vida das pessoas também, que possamos sim, Pai, confiar plenamente em Ti. Assim como Jó depositou toda a confiança em Ti, e lá no final o Senhor abençoou ele, meu Pai. A nossa bênção já está guardada aqui, a nossa Nova Jerusalém, Pai, a nossa vida eterna, a nossa herança mediante a fé em Jesus Cristo, Pai. Mas que possamos confiar sempre no Senhor, na Sua vinda, Senhor Jesus Cristo. Então eu te peço, Pai, toca no coração das pessoas, aquelas que ainda não Te conhecem, meu Pai, que elas tenham um desejo enorme de conhecer e confiar em Ti, Pai, pois não é nada mais maravilhoso do que deitarmos, meu Pai, sabendo que estamos sendo cuidados, meu Pai, zelado por Ti, Pai, que estamos plantados na rocha, Senhor Deus, e que Teus anjos estão acampados ao nosso redor. Não há nada mais maravilhoso do que acordar no outro dia, sabendo que o Senhor já tem tudo preparado para nós, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, continua conosco, continua depositando confiança em nosso coração, Pai, e principalmente fé, amor e esperança na vinda de Jesus Cristo. Essa é a minha oração, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor abençoe a todos, meu Pai, que vão assistir esse vídeo, Pai. Que todas as pessoas possam ser alcançadas pela Tua palavra, Pai, e que todas as pessoas venham se arrepender e a crer em Ti, Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha humilde oração, e em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos.